Existe uma pergunta silenciosa que acompanha o ser humano desde muito cedo, mesmo quando ele não percebe conscientemente. A sensação de que alguma coisa está errada. Não errada apenas na sociedade, nos governos, nas relações ou no mundo moderno. Mais profunda do que isso. Como se existisse uma distância invisível entre aquilo que somos e aquilo que deveríamos ser. Muitas pessoas sentem isso em pequenos momentos, no silêncio da madrugada, em certos sonhos, em sensações difíceis de explicar, em memórias emocionais que parecem não pertencer completamente a essa vida. Uma impressão estranha de que existe algo esquecido, como se a consciência humana carregasse fragmentos de uma realidade mais ampla, mas não conseguisse acessá-la por inteiro. E talvez o mais curioso seja, essa sensação aparece mesmo em pessoas completamente diferentes entre si, culturas diferentes, épocas diferentes, lugares diferentes, como se existisse uma memória abafada atravessando toda a humanidade. Ao longo da história, isso recebeu muitos nomes: queda, esquecimento, exílio, sonho, desconexão, prisão espiritual, mundo ilusório, mas quase sempre a ideia central era parecida. O ser humano atual não estaria vivendo em seu estado original. E talvez seja exatamente por isso que quase nada aqui preenche completamente. Porque existe uma diferença enorme entre distrair a consciência e alimentar a consciência. O mundo moderno oferece distrações em excesso, estímulos em excesso, informações em excesso, mas mesmo cercado por tudo isso, o vazio continua. E um vazio que permanece mesmo após o prazer, consumo, entretenimento e validação, talvez não seja um vazio comum, talvez seja saudade. Não necessariamente saudade de um lugar físico, mas de um estado de existência que a humanidade parece ter perdido há muito tempo. E talvez o véu não tenha criado essa saudade. Talvez ele exista justamente para impedir que ela seja compreendida. Existe um detalhe curioso quando começamos a observar antigas tradições espirituais, mitologias e símbolos espalhados pelo mundo. Mesmo extremamente diferentes entre si, muitas delas parecem apontar para a mesma ideia central. Algo aconteceu com a humanidade, como se existisse uma ruptura muito antiga perdida dentro da memória coletiva. Algumas tradições falavam de uma queda, outras descreviam uma era anterior mais harmoniosa, outras mencionavam seres que desceram dos céus, outras falavam de um tempo em que o ser humano vivia mais conectado à própria essência, e talvez o mais estranho seja que essas narrativas aparecem em lugares que nunca tiveram contato direto entre si. Civilizações separadas por oceanos, povos separados por milhares de anos, mas ecos parecidos continuam surgindo, como se fragmentos de uma mesma lembrança tivessem sobrevivido em formas diferentes. Com o tempo, essas histórias foram sendo tratadas apenas como mitologia, religião, fantasia ou simbolismo. Mas talvez exista uma pergunta que quase ninguém faz: e se símbolos antigos não fossem apenas invenções? E se parte deles fossem tentativas imperfeitas de descrever algo que aconteceu em um passado muito distante? Talvez seja por isso que tantas histórias antigas falam sobre interferências, corrupção da consciência, mistura entre mundos, perda de percepção e separação da origem, não necessariamente como eventos físicos comuns, mas como transformações profundas da experiência humana. Porque quando uma civilização perde sua conexão interior, ela pode continuar funcionando externamente. Ela ainda constrói cidades, ainda cria tecnologia, ainda produz cultura,
ainda evolui materialmente, mas existe uma diferença entre evolução técnica e experiência de consciência. E talvez a humanidade moderna tenha desenvolvido uma enquanto perdeu a outra. Talvez o véu não tenha surgido de uma única mentira. Talvez ele tenha sido construído lentamente, através de camadas. Camadas de distração, camadas de medo, camadas de identificação, camadas de ruído, camadas de condicionamento, até que o ser humano passasse a enxergar como normal viver completamente afastado de si mesmo. E quando o afastamento dura tempo suficiente, ele deixa de parecer afastamento, passa a parecer apenas a vida como ela é. Talvez uma das formas mais eficazes e eficientes de domínio seja aquela que não parece domínio, porque quando existe força visível, o ser humano reage. Mas quando o controle se mistura ao cotidiano, ele passa despercebido. E talvez seja exatamente isso que o véu opera em níveis mais profundos, não através de correntes físicas, mas através de padrões repetitivos que moldam percepção, comportamento e identidade desde muito cedo. O ser humano nasce dentro de estruturas prontas, nomes prontos, sistemas prontos, verdades prontas, medos prontos e desejos prontos. Antes mesmo de descobrir quem é, ele já está sendo informado sobre quem deveria ser. E quanto mais cedo isso acontece, mais natural parece, porque aquilo que acompanha alguém desde o início da vida raramente é questionado. Talvez por isso o véu não precise esconder tudo. Ele apenas precisa ocupar espaço suficiente dentro da mente humana para que a consciência nunca tenha silêncio necessário para observar. E quando alguém finalmente começa a observar, percebe algo desconfortável. Grande parte da vida funcionaria por condicionamento emocional. As pessoas são ensinadas o que desejar, o que temer, o que admirar, o que rejeitar, o que perseguir e até como interpretar a si mesmas. Tudo já chega parcialmente traduzido. Quase ninguém olha diretamente para a experiência. Olham para interpretações prontas de experiências. E talvez exista uma diferença gigantesca entre viver e apenas reproduzir padrões de vida, porque uma consciência verdadeira presente começa a perceber pequenos detalhes, reações automáticas, impulsos repetitivos, necessidade constante de distração, medo do silêncio, dependência de aprovação, exaustão emocional contínua. E então surge uma pergunta difícil. Se o ser humano é naturalmente tão livre, por que quase toda a estrutura do mundo moderno parece produzir dependência? Dependência emocional, dependência psicológica, dependência material, dependência social. Talvez o objetivo nunca tenha sido destruir completamente a consciência humana. Talvez fosse mais eficiente mantê-la cansada, distraída e desconectada de sua própria percepção, porque uma consciência exausta dificilmente questiona a estrutura em que vive. Ela apenas tenta sobreviver dentro dela. Talvez o aspecto mais silencioso do véu seja este. O ser humano consegue se adaptar a quase qualquer estado de existência, inclusive ao afastamento de si mesmo. E quando uma condição dura tempo suficiente, ela deixa de parecer uma condição, passa a parecer natureza. Talvez por isso tantas pessoas sintam vazio sem conseguir explicar exatamente o motivo, porque nascem dentro de um cenário onde a desconexão já parecia normal. Um mundo onde quase ninguém ensina presença, quase ninguém ensina silêncio, quase ninguém ensina percepção interior, mas todos ensinam desempenho, produzir, competir, consumir, correr, comprar, acumular, se ocupar, como se existir tivesse se tornado apenas administrar estímulos sem nunca realmente sentir a própria consciência.
instantes inesperados de silêncio absoluto. Por alguns segundos, o ruído diminui e algo interno parece tentar emergir. Uma percepção difícil de explicar, como se existisse uma parte esquecida da consciência tentando atravessar o véu. Mas quase sempre o sistema rapidamente ocupa esse espaço novamente. Que uma mente constantemente ocupada raramente consegue observar a própria prisão perceptiva. E talvez seja exatamente aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que liberdade significa ter mais opções, mais consumo, mais velocidade, mais entretenimento e mais acesso. Mas talvez liberdade verdadeira tenha mais relação com a clareza do que com o excesso. Porque uma consciência perdida em estímulos pode se mover o tempo inteiro e ainda assim continuar aprisionado. E talvez ele funcione ocupando a atenção. E uma atenção permanentemente capturada começa, pouco a pouco, a esquecer sua própria origem interior. Mesmo com o ruído, algumas coisas continuam atravessando o véu. Pequenas rachaduras, sensações difíceis de explicar, intuições repentinas, sonhos extremamente vívidos, sincronicidades, momentos em que a realidade parece fina demais, como se por alguns instantes a consciência lembrasse de que existe algo além da superfície. Talvez por isso certas experiências mexam tão profundamente com o ser humano. O contato intenso com a natureza, certos estados meditativos, alguns sonhos, momentos espirituais genuínos, experiências próximas da morte, sensações inexplicáveis de conexão, porque em alguns desses instantes o ruído diminui, e quando o ruído diminui, a percepção começa a atravessar pequenas camadas do véu. Talvez seja exatamente por isso que tantas estruturas modernas tentam manter o ser humano constantemente estimulado, não apenas ocupado fisicamente, mas principalmente ocupado internamente. Uma consciência em silêncio começa a perceber padrões, começa a perceber incoerências, começa a perceber que talvez existe algo artificial na forma como a realidade humana atual foi organizada. E talvez seja aqui que surge uma das perguntas mais antigas da existência. O ser humano se afastou sozinho ou foi lentamente conduzido para esse afastamento? Porque existe diferença entre se perder e ser desconectado. Ao longo da história, muitos símbolos parecem tentar falar exatamente sobre isso. A ideia de que esquecimento, a perda de uma condição original, a queda da consciência, a separação da fonte, o afastamento da essência, como se parte da humanidade intuísse há muito tempo que algo interrompeu a relação natural entre a consciência e a existência. E talvez o mais curioso seja, mesmo depois de tanto tempo, essa memória ainda não desapareceu completamente. Ela continua escapando através da arte, através dos símbolos, através dos sonhos, de perguntas existenciais, das antigas tradições e até de certas obras de ficção. Talvez porque algumas histórias não sejam criadas apenas para entreter. Talvez algumas existam para lembrar. Talvez o véu nunca tenha conseguido apagar totalmente aquilo que o ser humano foi antes da desconexão. Talvez ele apenas tenha tornado essa lembrança distante, fragmentada e difícil de sustentar por muito tempo. Depois de tudo isso, talvez a pergunta mais importante não seja: o véu existe? Talvez a pergunta verdadeira seja: o quanto dele já se tornou parte da própria consciência humana? Porque chega um ponto em que o controle não precisa mais ser imposto externamente. Ele continua sozinho. A própria mente repete os padrões. A própria sociedade protege as estruturas.
As próprias pessoas vigiam umas às outras através do medo de sair do padrão. E talvez seja exatamente por isso que o véu parece tão difícil de perceber, porque ele não está apenas nas instituições, nos sistemas, nas narrativas ou no mundo externo. Ele também existe nos condicionamentos internos que foram sendo acumulados ao longo do tempo. Medos herdados, crenças automáticas, necessidade constante de validação, dificuldade de permanecer em silêncio. Talvez o véu mais profundo seja aquele que fez o ser humano esquecer que possui percepção própria. E quando algo começa a recuperar essa percepção, algo muda. Não necessariamente externamente no começo, mas internamente. A pessoa começa a observar mais, reagir menos, questionar mais, consumir menos ruídos, perceber padrões antes invisíveis, como se parte da realidade estivesse tentando esconder algo, mas ao mesmo tempo deixasse pequenos rastros por toda parte, como se existisse um limite invisível entre aquilo que pode ser percebido e aquilo que deve permanecer adormecido. Talvez seja por isso que tantas pessoas sintam que existe algo errado, sem conseguir definir exatamente o que, porque talvez a consciência humana esteja constantemente esbarrando nas bordas do véu, mesmo sem conseguir atravessá-lo completamente. Talvez o mais inquietante seja perceber que o véu não parece ter sido criado apenas para esconder a realidade. Talvez ele exista para substituir a realidade por uma versão reduzida dela, uma versão onde o ser humano continua funcional, mas desconectado, vivo, mas distante de si mesmo, presente fisicamente, mas ausente espiritualmente. E talvez a pergunta que começa a surgir seja inevitável: se o véu existe, quem se beneficia dele? E mais importante ainda, o que aconteceria se ele começasse a se romper?